Organize sua rotina e dê vida às suas bonecas de tecido. Bem-vinda ao 7º dia de live de aquecimento da JBL, da nossa jornada boneca lucrativa, que vai acontecer agora dia 26, 28 e 30 de junho, às 19h30, tá? Nesse dia, a gente vai ensinar as artesãs e as aspirantes a artesãs, que são as mulheres que querem aprender, que têm interesse em aprender a fazer artesanato. E a fazerem também, por que não? Renda extra, costurando bebês realistas em tecido aí, da sua casa, tá? Eu sou Isudinha, do ateliê da Vovozinha, e eu vou estar mostrando isso para você, essa grande oportunidade. E hoje nós falaremos sobre como você pode gerenciar os seus horários e a sua rotina. É possível ter esse gerenciamento de rotina, de atividades? Então tá, vamos ver se isso é possível. Você já parou para pensar como uma rotina bem organizada pode transformar a forma como você costura as suas bonecas de tecido? Já parou para pensar nisso? A palavra rotina muitas vezes pode aparecer monótona ou restritiva, né? Alguma coisa que vai te prender. Mas na realidade, ela é a chave para aproveitar ao máximo o seu tempo e não desperdiçar o seu tempo, que é tão precioso. Porque, na verdade, tempo é dinheiro, né? Já dizia a minha mãe. Esse aproveitamento fará, assim, alcançar resultados excepcionais. E aí você vai conseguir encontrar um equilíbrio entre as demandas cotidianas da sua vida, entre os seus afazeres e a sua paixão pela arte das bonecas em tecido. Então, organiza-se. É como criar, assim, um molde perfeito para as suas tarefas. É sincronizar as suas tarefas, permitindo que você crie algo único e extraordinário. Isso daí, quando a gente tem esse hábito disso, é fantástico. Nosso tempo, ele é muito mais aproveitável. Pense na história de uma famosa estilista que tinha um talento assim excepcional para criar roupas deslumbrantes. No entanto, ela sempre se sentia sobrecarregada, muitos afazeres, e nunca conseguia atender a todas as demandas, a todos os pedidos. Aí um dia, ela decidiu implementar uma rotina organizada. Assim, definindo horários específicos para cada etapa de processo criativo que ela tinha, para cada processo de trabalho que ela tinha. Isso permitiu que ela trabalhasse de forma mais eficiente, com mais resultados. Que ela cumprisse prazos e estivesse tempo para poder aprimorar as suas habilidades. Se organizando, a gente consegue. Como assim? Resultado das suas criações ganharam reconhecimento mundial por conta dessa pequena organização que ela fez. E se ela tornou uma referência nas indústrias da moda, por que não fazer igual? Se organizar igualmente como ela fez. Então, organizar a sua rotina traz uma série de benefícios. Em primeiro lugar, você terá clareza sobre as suas prioridades e saberá exatamente quando e como dedicar o tempo à costura das suas bonecas. Isso vai te evitar a procrastinação e garante que você esteja constantemente avançando em suas criações. Mas aí, o que é procrastinação? Palavra difícil, né? É simplesmente significado que, deixa, 1 hora eu faço, daqui 2 horas eu faço. Vamos deixar para amanhã? Amanhã eu começo? É estar adiando e adiando e adiando e nunca se concretizando.
Além disso, a organização ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade. Eu gosto de sempre saber o que eu tenho que estar fazendo, senão aí eu fico ansiosa. Não sei você. Pois assim, você terá um plano estruturado para poder seguir, para se organizar. Com uma rotina bem definida, você pode aproveitar ao máximo o seu tempo e se sentir mais realizada em cada etapa do processo de criação. Isso faz muito bem para nossa mente, até o nosso físico. Exemplo prático de organização. Vamos ver. Vamos dar uma olhada em algumas maneiras práticas de aplicar a organização da nossa rotina. Vamos ver se dá mesmo. Primeiro, reserve um tempo específico para costurar as suas bonecas. Seja todos os dias, seja algumas horas por semana, seja algumas horas por dia, ou o dia inteiro, o final de semana, sei lá, uma horinha à noite. Defina metas claras para que você possa ir avançando a cada sessão da costura. Seja concluir uma etapa específica do processo da criação da boneca, ou até mesmo criar uma nova boneca, tá? Então, crie esse hábito de planejar. Além disso, crie um espaço de trabalho organizado. Por exemplo, se você trabalha na sua cozinha, na mesa da sua cozinha, na hora que você estiver trabalhando, esteja ali com o espaço organizado, com os seus materiais de ferramentas fáceis ali, para você não ter que ficar perdendo tempo, tá? Porque até você procurar aquela tesoura que sumiu, aquela agulha, aquela linha, isso faz com que você perca tempo. Então, se você tiver todos os materiais organizados numa caixinha que você pode carregar para qualquer lugar, isso vai te agilizar. Então, a rotina é uma aliada poderosa para o seu sucesso. E ela vai te proporcionar estrutura, clareza e foco, permitindo que você aproveite ao máximo cada momento dedicado à sua paixão, que é o artesanato, que é a criação de fazer boneca. Assim como um fio de linha que cuidadosamente está sendo entrelaçado. A rotina tece possibilidades de você transformar as suas horas em algo produtivo e recompensador. Muitas artesãs já adotaram a organização em suas rotinas e colhem grandes benefícios dessa organização. Vamos ver, uma delas é Maria, tá? Uma mãe de 2 filhos que gerencia seu tempo de forma eficiente. Ela reserva as manhãs para cuidar da família, tá? E à tarde para suas atividades pessoais, do que gosta mais de fazer, uma rotina, um exercício, enfim, tá? E à noite, ela dedica algumas horas para costura. Então, ela deixou a costura para fazer à noite, quando tá todo mundo em silêncio. E ali ela faz se organizou para esse horário, tá? E ela se permite também ter tempo para ela, porque ela de tarde o tempo é dela. Então, ela se organizou para fazer à noite. E ótimo, tá? Para se dedicar à costura. E ainda estar presente na vida dos filhos. Então, ela deixou a tarde para esse fim e a noite para a costura. Eu aqui em casa, eu me organizo nos horários de aula dos meus netos mais velhos, né? Eles têm 5 aninhos. Assim, quando eles estão em casa, eu consigo curtir, brincar com eles, estar mais presente, né? Claro que também tudo isso é adaptável, né? Eu sou a rede de apoio das minhas noras, dos meus filhos, da minha filha. Então, quando eles não estão em aula, por exemplo, eu fico com as crianças, eu ajudo a cuidar das crianças. Aí eu tenho um outro horário para poder estar fazendo as minhas atividades, tá? Então, aí eu deixo organizada a minha rotina mediante a isso,
tá? Então, a sua semana vai ficar mais fácil. Você vai ter noção geral de tudo, de quando você pode começar um trabalho, de quando você pode entregar um trabalho. Aqui em casa, nós também usamos muito quadro de lousa. Então, cada um vai ali no quadro de lousa e anota o que tem que fazer no dia. E aí, mediante a isso, a gente vai se ajustando, se ajeitando para que dê resultado no final do dia. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas aqui em casa funciona, tá? Então, você vai ter que encontrar elementos que façam sentido para você, para sua família, né? Que todo mundo se adapte a isso. Vamos imaginar uma artesã talentosa, a Ana, que assim como você, buscava aproveitar o seu tempo máximo para costurar suas bonecas em tecido. E também procurava tempo para ficar com a família, né? Um dia, a Ana decidiu implementar uma rotina na sua vida. Ela estabeleceu alguns horários específicos para se dedicar à costura, o que ela mais gosta de fazer. Reservando um período todo pela manhã, por exemplo, para poder fazer e explorar a sua criatividade. E outros à noite para finalizar a sua criação. Então, de manhã ela começava, ela imaginava, ela esquematizava como que ia fazer e à noite ela fechava a ideia que ela teve de manhã, tá? E com o tempo, a Ana, ela percebeu que a produtividade do trabalho dela aumentou. E suas bonecas ganharam ainda mais qualidade e beleza, tá? Então, essa rotina para ela trouxe o equilíbrio e a eficiência, porque ela planejou tudo isso. Então, permitindo que ela se dedicasse à sua paixão, sem comprometer, é lógico, os aspectos importantes da sua vida, todo o que estava à sua volta. Ela não deixou de fazer nada, ela apenas se organizou. Assim como a Ana, muitas outras artesãs têm encontrado na organização a chave para alcançar os seus objetivos, tá? E para você, faz algum sentido isso? Você já consegue organizar a sua rotina, né? Então, faça isso de maneira correta, para que você tenha resultado. E é importante destacar o jeito errado também, de como você não deve fazer, que podem comprometer o equilíbrio entre a vida pessoal e a costura. Você faz muito uma coisa e esquece a outra. Por exemplo, algumas mulheres deixam de se levar muito pelo excesso de trabalho e para de dar tempo para si mesmo, para o lazer, para o descanso dela, físico e mental, tá? Outras tendem a ser muito rígidas em suas programações, muito exigente consigo mesmo, tá? Deixando pouco espaço para a espontaneidade e a flexibilidade. E é fundamental evitar, assim, extremos, né? A gente tem que buscar o equilíbrio saudável, que não vá te prejudicar lá na frente, a sua vida emocional, a sua vida social também. Agora, você deve estar se perguntando, como posso gerenciar o meu tempo de forma eficaz, tal, e conciliar com as minhas responsabilidades? Por exemplo, tempo em família, né? Isso daí é muito, a gente gosta muito disso, de tempo em família, momentos de lazer, e a costura das minhas bonecas em tecidos. Como é que a gente pode, de alguma forma, se organizar em cima disso? Então, aqui estão algumas dicas práticas que vão te ajudar, vão te orientar a poder estabelecer essa rotina. Então, primeiro, estabeleça prioridade. Identifique suas responsabilidades e determine quais são as mais importantes para você. Que tipo de responsabilidade que você tem e qual que é a sua prioridade.
Então, reserve um tempo específico para cada uma delas, garantindo que a costura esteja incluída também ali na sua agenda. Eu faço muito isso. Então, de tal hora a tal hora eu faço uma determinada coisa. De tal hora a tal hora eu faço outra. Então, eu planejo muito em cima disso. Então, número 2. Planeje com antecedência. Faça um planejamento semanal ou diário, se você quiser, definindo, então, horários dedicados e exclusivamente também à costura. Como eu falei que eu faço, tal hora, eu faço uma coisa, depois eu faço outra. E agende esses momentos como um compromisso, tá? E você, lógico, respeite esses compromissos, essa rotina que você vai estar se organizando, respeite e cumpra também. E 3, seja flexível, tá? Embora a rotina seja muito importante, ela tem que ser flexível, tá? E se adaptar às necessidades e imprevistos que possam surgir, como, por exemplo, eu estabeleço uma rotina e a minha nora precisa que eu fique com o meu neto, então eu abro a flexibilidade, né, para poder estar atendendo. Então, isso é essencial para lidar com situações inesperadas que acontecem, sem você perder aquele equilíbrio, aquele compromisso que você tem, tá? Então, seja flexível de um lado, depois você compensa do outro, isso daí é muito importante. 4, aproveite os momentos disponíveis. Como assim? Bem, encontre pequenos intervalos de tempo ao longo do dia para avançar os seus projetos de costura. Pode ser enquanto, por exemplo, você espera uma consulta médica, você pode estar ali traçando ideias, riscando lá na sua mente ideias, né, colocando no papel, ou durante o horário de almoço, se você trabalha fora, você vai ali e está aproveitando, aproveite cada oportunidade. Você está ali no metrô, aquele dia deu para você ir sentada, vai lá escrevendo o que você pode estar fazendo, quais as estratégias que você pode estar colocando, vai lá, escreve. Aproveite o seu tempo. Então, o caminho é certo para você gerenciar a sua rotina mais eficaz. Então, você aproveita todos os momentos, conciliando, então, com a sua rotina de vida, né? O seu dia a dia. Então, isso daí é muito importante, tá? Lembre-se que a organização não é um fim em si mesma, mas sim uma ferramenta que para te ajudar, tá? Para liberar o seu tempo e a sua criatividade. Às vezes a gente acha que o nosso tempo é pouco. Não, se a gente se organiza, a gente vai ver que pode fazer muita coisa, tá? Permitindo que suas bonecas em tecidos ganhem vida de maneira encantadora. Então, se você tem tempo para você organizar, você vai conseguir criar com mais facilidade. Então, agora é hora de colocar essas dicas em prática e criar para você um cotidiano harmonioso, tá? Onde a costura nas suas bonecas em tecido floresça por meio de uma rotina, por meio de você se encontrar mesmo e gerenciar o seu tempo, não desperdiçar, tá? Com sabedoria, você vai ver que é possível, tá? E verá como a sua paixão pela arte vai ganhar ainda mais brilho. A sua arte vai encantar muitas pessoas. O mundo encantado das suas bonecas aguarda por você. É só você ir atrás, procurar realmente e desabrochar mediante a isso. Ir atrás das suas conquistas. Aqui em casa, a gente sempre faz isso. A gente sempre se organiza nessas rotinas para que a gente possa ter sucesso, para que o nosso dia a dia não nos pegue de surpresa, tá? Então, cada pessoa vai ter a sua abordagem, cada pessoa vai ver como é que funciona na sua casa e vai se adaptar da melhor forma possível, mediante as suas necessidades. Nem sempre a minha rotina é
ideal para mim, mas nem sempre é o ideal para você. Então, mediante a tudo isso, você vai ter que encontrar a sua. Então, senta com a sua família, se você é casada, se organiza junto ali com seus filhos, com o esposo, tá? Você terá a oportunidade de se dedicar ao seu talento com as bonecas em tecido, porque isso é possível, tá? Então, enquanto o equilíbrio de todos os aspectos da sua vida vai entrar numa rotina também. Com o tempo, você vai achar tempo para a família, tempo para o lazer, para o autocuidado, que isso daí é muito importante, tá? Então, permita-se a viver essa experiência que transforma e desfrute de uma rotina harmoniosa e produtiva, sem muita cobrança em cima de si, porque isso pode te causar atropelos na sua vida, tá? Então, agora, tem também aquela mulher que para ela, que tudo tanto faz, isso que eu falei não faz sentido, ela não gosta desse tipo de rotina. Ou então que tem mulheres também que trabalham fora, e aí vem perguntar assim para mim, mas e aí, como é que eu faço se eu trabalho fora? Aí fica um pouquinho complicado, né? Não vou falar que vai ser fácil, mas também não é impossível, tá? Você pode também se organizar em cima disso. Então, eu tenho uma dica também para você. Você que trabalha fora, defina metas realistas, metas palpáveis, concretas, né? Estabeleça metas que você pode alcançar e no aprendizado da sua costura. Então, divida as suas metas maiores e as tarefas menores. E concentre-se em concluir cada uma delas devagarzinho, gradualmente, tá? Isso vai te ajudar a manter motivada e a utilizar o seu tempo de forma mais eficiente. Também é possível, tá? Outra dica também é aproveitar pequenos intervalos lá do cafezinho, sei lá, do almoço que você tenha durante o seu dia. Aí, daí, vinda, como eu te falei anteriormente, na condução, você pode estar ali fazendo alguma coisa. Se você vai fazer o seu boneco costurando a mão, tem como você tá fazendo, tá? Enquanto espera o seu compromisso, enquanto espera o seu médico te chamar, uma consulta, enfim, dá para você estar se organizando, né? E tem aquelas maquininhas que eu mostrei também, aquelas manuais, né? Que eu falei, acho que foi numa live a semana passada, que eu te mostrei essa maquininha, que dá para você fazer e tá criando também os seus trabalhos, o seu projeto, tá? Enfim, se você realmente quiser, dá para você fazer. E essas maquininhas pequenininhas cabem na bolsa. E se você não tem essa maquininha, agulha e linha cabe na sua bolsa. Então, comece aqui já a se comprometer com isso, tá? Com você e com a costura. Isso vai te dar muito resultado. E tem algumas que são elétricas, algumas maquininhas pequenas também que são elétricas, que é muito fácil de estar costurando com elas, tá? Então, leve a sério esse projeto de costura, porque dá tempo. Se a gente se organizar em tudo, na nossa vida, dá tempo. Não só na arte da bonecaria, em todos os sentidos. Aí você vai ver que cada minuto conta, tá? Que cada minuto é um minuto importante na vida da gente e que a gente consegue aproveitar todos eles de maneira útil, né? De maneira prática, de maneira saudável. Porque às vezes a gente fica com tempo ocioso, a gente fica só lá mexendo na internet, vendo coisas aleatórias que não vai trazer nada pra gente, tá? Então, essa é a 7ª de 10 lives que a gente está fazendo, tá? E são lives de aquecimento para nossa jornada, onde nós vamos estar conversando sobre como ter uma renda extra costurando bebês realistas. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, tá? Está no link da minha bio.
se inscreve, não perde essa grande oportunidade, tá? E também, caso você tenha perdido alguma live durante esses dias, a gente vai deixar alguns dias ali disponível para que você possa estar revendo alguns conceitos, algumas informações importantes, tá? Então, a nossa jornada Boneca Lucrativa vai ser, então, dia 26, 28 e 30 de junho, agora, às 19h30. Então, comece hoje a se organizar para que nesse dia você esteja livre, esteja disponível para poder estar assistindo a nossa live, que a gente traz aqui para você valores para poder agregar na sua carreira com os bebês realistas. E a gente vai na próxima aula, na próxima live, a gente vai mostrar como que a gente pode estar agregando valor no visual da sua boneca, como que você, além da sua boneca, como que você pode estar ali incrementando para que ela chame mais atenção. Então, vamos lá, pensando bem comigo agora. Eu quero realmente, eu te pergunto, você quer realmente ser uma bonequeira de sucesso? Uma bonequeira que tenha resultados? Então, esse é um passo realmente muito importante. Sem o gerenciamento do seu tempo, você vai ficar rodando em círculo e não vai ir para lugar nenhum. É como um navio. O navio, ele tem o leme embaixo, né? Que o navio, ele fica no mar e o leme, ele te dá a direção. Se esse navio quebra o leme, ele vai ficar rodando em círculos e não vai chegar em lugar nenhum. Ele vai gastar combustível, ele vai gastar a tripulação, porque a tripulação vai estar ali trabalhando, ele vai gastar os maquinários que permitam que o navio fique ali, né? Não afunde, ele vai estar só gastando e não vai chegar a lugar nenhum. Eu vejo a bonecaria, eu vejo a artesã assim também. Se você não tem uma direção, se você não se organiza no seu tempo, não se permite também a ter o seu momento de lazer, o seu momento de reflexão, o seu momento de criatividade, o seu momento de entrega a Deus, de você ir na igreja, se acaso você vai, o momento com a família. Se você não se organiza nessas tarefas, é como esse navio. Querida, você não vai a lugar nenhum se o seu leme não estiver bem estruturado. Você vai gastar o seu material, você vai gastar o seu tempo, e aí você vai falar para mim assim, mas aí não deu certo, aí não dá certo. Lógico que não vai dar, porque você não se organizou. E isso, gente, não é só na bonecaria, isso é para a vida, tá? Se nós quisermos, eu tenho certeza que nós queremos, eu quero e você quer ter sucesso, ter condições de comprar aquilo que eu quero, aquilo que a minha família precisa, então a gente precisa sim se organizar, se gerenciar no seu tempo. Se você trabalha para o outro, você se organiza, 8 horas da manhã você tem que estar lá. Então, quer dizer, você se organizou para 8 horas da manhã ir lá e bater o seu ponto. Você se organizou para, bom, se eu tenho que entrar às 8, eu vou me organizar, eu vou gastar 1 hora de condução até o meu serviço, então às 7 horas eu tenho que estar dentro do metrô. Então, quer dizer, se você tem tempo para se organizar, para fazer o outro, o seu chefe, ganhar dinheiro, por que você não pode se organizar para você
ganhar o seu dinheiro. Então, aquela mulher que trabalha como doméstica, que sai de casa de manhãzinha, 6 horas da manhã já tem que estar lá na rua, pegando condução, porque às 7 horas está lá no serviço, cuidando do filho da patroa, cuidando da casa da patroa. Se você lá no seu serviço, você gerencia, não, de tal hora a tal hora eu tenho que lavar a louça, porque tal hora eu vou buscar a criança na escola. Peraí, se você tem tempo para se organizar para o outro, você não vai ter tempo para se organizar para o seu próprio negócio. Então, esse é o momento de você parar e pensar nisso, tá? Então, eu te espero na nossa live de amanhã, que a gente vai estar ensinando como incrementar ainda mais os seus trabalhos manuais, as suas bonecas realistas em tecido. Então, eu te espero amanhã.